CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. 8h48. Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação, Maria do Carmo Avezzani, que aceitou o convite e veio falar conosco. Bom dia, secretária. Bom dia, Otávio. É um prazer poder estar aqui, falar aos ouvintes da Rádio CBN Campo Grande e participar dessa entrevista e poder levar notícias da habitação do Estado para todas as cidades aqui que nos escutam. Bom, a gente, quando vai falar de habitação, a gente fala logo de déficits, né? Como é que está hoje o Mato Grosso do Sul? A gente sabe que a maioria das famílias, o grande sonho de cada cidadão, de cada cidadã é casa própria, ter casa própria, morar num lugar para chamar de seu. Como é que o Estado hoje, qual é o raio-x que nós temos de Mato Grosso do Sul nessa área? Olha, o déficit estadual hoje, que é a pesquisa que existe, que é o do Fundação João Pinheiro, indica 86 mil unidades habitacionais é o déficit hoje do Estado. E falando de Campo Grande, né, a capital, também os dados da Fundação João Pinheiro apontam um déficit de 33 mil unidades. Além das 80 Não, incluído, né? 86 Campo Grande, mil então, é a cidade onde o déficit é maior. Isso é a capital, naturalmente. Exatamente, né? Ela, proporcionalmente, ela abriga grande parte da população do Estado, então o déficit é mais concentrado aqui na capital. Recentemente, a gente viu que a Caixa Econômica deu uma bloqueada em alguns programas do Minha Casa Minha Vida, isso atrapalha, isso prejudica, ou o governo do Estado tem plano B, tem outras ações. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Eu acho que era importante remembrar um pouco um cenário, né? Tá. Então, vamos dizer assim, 2009 até 2014, nós tivemos o auge a nível nacional dos investimentos em habitação, saneamento, drenagem. Foi criado o programa PAC e o programa Minha Casa Minha Vida, né? Em 2007 começa o PAC e em 2009 lança o Minha Casa Minha Vida. Então foi uma época áurea onde se tinha muito recurso para habitação, tanto a parte de produção habitacional como urbanização de assentamentos precários, que é uma política que hoje ela está paralisada, essa urbanização de assentamentos precários. Então, nessa época, houve muito investimento no Brasil e o Estado, graças a Deus, aproveitou muito a oportunidade e também foi muito agraciado nesse período na parte habitacional. 2015, o governo federal não investiu praticamente nada, nem 2015, nem 2016, nem 2017. Não contratou nada. Então, toda a política habitacional que houve no Estado em 2015, 2016 e 2017, ela ocorreu com os investimentos do Tesouro Estadual e, graças a Deus, também do nosso Fundo Estadual de Habitação. E, nesse momento, o que nós fizemos? O governo do Estado, então, criou programas alternativos. Nós lançamos o programa FGTS subsidiado, que, graças à parceria com o município, o próprio cidadão, o Estado, ele tornava viável que famílias que tinham alguma capacidade de financiamento conseguissem acessar uma moradia. Então, nós criamos esse FGTS e criamos também o programa Lote Urbanizado. As prefeituras entram com o terreno, o Estado entra com a fundação, a base da casa, todo o sistema de esgotamento, em parceria com os municípios, oferece assistência técnica, financia a estrutura de cobertura. Muitos municípios não têm condições de fazer, até por conta de documentação, né? Como é que está no Mato Grosso do Sul a situação dos 79 municípios? Não, olha, nós, por exemplo, lote urbanizado, hoje nós conseguimos já trabalhar em, praticamente, vamos arredondar, 40 municípios estão com o programa em execução. E graças a Deus está indo muito bem, e eu acho que o bom caminhamento desse processo é exatamente com a transparência que a gente está tratando, porque a família ela tem um papel muito importante nesse processo. Então, o município entra com o terreno, o Estado entra com a base, mas a família constrói a própria casa. Então, evidentemente que você não atinge todos que têm essa necessidade de moradia,
porque aquelas famílias que são extremamente frágeis socialmente, ela não consegue entrar nesse programa. Mas, em compensação, você atinge pessoas que a maior parte, para você ter ideia, 90% de tudo que nós contratamos no lote urbanizado, nós contratamos para a família que tem até 3 salários mínimos de renda, que é, vamos dizer, o foco principal da política habitacional. Então, a família ganha aí 1.500, 1.800, ela tem uma capacidadezinha de poupança, porque ela tem 2 anos para construir a casa, e com 2 anos ela consegue fazer isso, ela gastar em torno de R$400 por mês, ela consegue. Então, é um programa que está indo muito bem e nós temos tratado com muita transparência para que a família que entre no programa entre consciente. Ela tem que entender que não é que ela está ganhando um lote, ela ganhará um lote se ela fizer a parte dela. Então, ela tem que entrar muito consciente no programa. Esse é um dos programas do governo do Estado? Existem outros? É um dos programas. Aí nós temos o programa onde existe o financiamento, né, com subsídio do FGTS. Também os municípios entram com terreno, o Estado entra com a infraestrutura externa, entra com subsídio complementar e a família, então, ela consegue financiar uma casa e o valor do financiamento é inferior ao aluguel. Nós também tínhamos um outro programa onde nós dávamos subsídio à faixa 1,5 do governo federal. A dificuldade, muitas vezes, das famílias acessarem um financiamento não é a prestação, porque elas têm condição de pagar uma prestação de 400, 500, que é praticamente o aluguel. A maior dificuldade, quando você fala de financiamento, é a entrada. Então, o governo ele também dava um subsídio para facilitar a entrada. Atualmente, esse faixa 1,5, nós não estamos em operação esse ano, nós trabalhamos até outubro do ano passado e estamos estudando para ver se retorna para o ano que vem. Hoje completam 100 dias do segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja, 100 dias do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a perspectiva, quais são os planos habitacionais que vocês já estão começando a desenvolver, planejar para esse segundo mandato? Presidente? Olha, nós continuamos trabalhando os nossos programas, o lote urbanizado, o FGTS com subsídio do governo do Estado, mas, e é lógico, também temos todas as contratações que nós fizemos, onde o governo do Estado deu contrapartida, uma contrapartida grande, da ordem de 20% do valor total do investimento, para contratar também com os programas federais. Tá. Isso aconteceu ano passado. Esse ano, nós também estamos na expectativa do governo. Quais são os programas que o governo federal vai poder oferecer? Como é que está o déficit hoje no país? A senhora teria condições de fazer? Olha, hoje o déficit no país, ele cresceu nos últimos anos. Por quê? Como eu falei, você teve uma época áurea de contratação, então em 2012 houve uma redução do déficit e atualmente esse déficit já voltou a crescer e ele está maior. Então, vamos dizer, em números macros, hoje o déficit habitacional no Brasil, eu acho que está na ordem de 7 milhões de unidades. De unidades habitacionais. Vamos falar de regularização fundiária. Como é que está essa situação? Como é que vocês estão trabalhando isso? Olha, a regularização fundiária, com a lei que foi promulgada em 2017, que é a 13.465, ela facilitou muito o processo de regularização. Ela realmente criou instrumentos que permitam que você consiga titular a família. E nós estamos trabalhando muito forte, para você ter ideia. O governo do Estado, em parceria com os municípios, nós já entregamos hoje 1.800 títulos na área, estou dizendo aqui na área urbana, que nós temos trabalhado a regularização na área urbana. Mas nós temos hoje, em andamento, 5.000 unidades. Em andamento já com processo protocolado no município ou nos cartórios, que está encaminhando para o cartório gerar o título da matrícula mesmo em nome da família. Isso que nós estamos trabalhando muito forte é a REURB-S, que é para as famílias de menor renda. É importante ressaltar que não existe custo para as famílias, porque e a gente percebe o quanto isso valoriza o imóvel, porque um imóvel que não tem documento, ele vale no mínimo a metade. É morar legal.
Como é que é esse programa? Então, o Morar Legal é uma oportunidade para a família poder regularizar a situação do seu imóvel. Aquelas famílias que compraram o contrato de gaveta, não podia comprar. Estava no contrato que não podia vender, mas foi um fato. A família comprou, mora já na casa, às vezes, há anos, e nós vamos fazer o quê? Não vamos reconhecer esse vínculo? A pessoa comprou de boa fé. Então, o Morar Legal lhe permite a regularização do contrato de gaveta, e é importante o contrato de gaveta da AGEAB, não é o da Caixa Econômica, é os contratos da AGEAB. Desde que a família more na casa e não possui outro imóvel, ela pode regularizar. Só que ela tem que pagar essa dívida que existia sobre o imóvel. E, para isso, o Morar Legal ele facilita, ele dá desconto nos juros e multa. E então a pessoa pode quitar seu imóvel, e o dia que ela quitar, ela vai ter o título para poder registrar esse imóvel. Minha Casa Minha Vida, FAR. Como é que está esse programa? Olha, nós estamos construindo as unidades que nós contratamos o ano passado e nós vamos fazer o processo de seleção. Então, até 30 de abril, as famílias podem se cadastrar ou atualizar o seu cadastro. Pode ser através do site da AGEAB, ou quem não tem acesso ao site pode ir aos postos fáceis de atendimento. E lá, então, ela atualiza seu cadastro. Porque para participar desse processo de seleção, é uma das regras federal. O cadastro tem que estar atualizado há, no mínimo, 2 anos. Então, às vezes, você vê as pessoas falando, poxa, mas eu estou na fila faz 10 anos. Então, primeiro é importante entender. Tempo de cadastramento não é prioridade. São as regras do governo federal. Ele não é prioridade no processo. Não conta ponto. Conta ponto outras coisas. Mulher, chefe de família, morador de área de risco, quem tem filho menor de 18 anos, quem tem doença incapacitante para o trabalho. Essas são as regras. Né? Então, o tempo de inscrição não é. Mas se a pessoa está inscrita há muito tempo e não atualiza, é regra do governo federal. Tem que estar atualizado. Bom, vamos aguardar que o novo presidente da República comece, reinvista, faça, né, refaça, apoie as políticas habitacionais desse país. E agora, em maio, então, desse programa FAR, nós vamos, então, fazer a seleção. Nós temos 600 unidades habitacionais aqui para processo de seleção e nós, então, vamos efetuar esse processo. Muito obrigado pela gentileza, pelas informações, por participar conosco aqui na CBN. Eu conversei com a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação, Maria do Carmo Avezzani. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, na capital de Mato Grosso do Sul, são 9 horas da manhã. Eu lembro que essa entrevista vai estar na íntegra, disponível daqui a pouco mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.